A nossa mente precisa ser transformada. Quero que você preste muita atenção na pregação. Eu sei que tem muita gente que paga fortuna aí para coach e para fazer um monte de coisa e às vezes não lê a própria palavra de Deus para receber da palavra de Deus a bênção, né? Muito bem. O texto nosso base é um texto que está em 2 Samuel, capítulo 5, verso 4 até o verso 9, tá? Provavelmente o texto que vai aparecer ali está na Bíblia, né, corrigida, tá? É o segunda tela, tem o texto. Vai dizer assim o texto: da idade de 30 anos, começa a pegar a primeira chave aqui, da idade de 30 anos, olha o detalhe, 30 anos, começou a reinar Davi, e reinou 40 anos, guarda aí, 40 anos, olha, 30 e 40, vocês têm que pegar os mantos que Deus libera na Bíblia, que muita gente não sabe pegar. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Hoje eu nem vou entrar nesse detalhe dos 7 anos aqui, vou deixar até passar esse aqui, que é a perfeição bíblica. E em Jerusalém reinou 33 anos, guarda esse número, 33 anos, sobre todo o Israel e Judá. Estão pegando aí os números? Guardando aí? 33 anos reinou sobre Israel e Judá. E partiu o rei com seus homens a Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e falaram a Davi dizendo: não entrarás aqui, pois os cegos e os coxos te repelirão. Querendo dizer, não entrará Davi aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir aos jebuseus, suba ao canal e fira aos coxos e aos cegos. Guarda esse detalhe do canal aí. E quem a alma de Davi odeia, por isso se diz, nem cego nem coxo entrará nesta casa. Assim habitou Davi na fortaleza e a chamou de cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor, desde Milo para dentro. Amém? Eu vou fazer uma exposição bíblica. O texto, a pregação será expositiva, mas eu quero que você preste muita atenção. Larga tudo e preste atenção nos detalhes. A primeira coisa que nós vamos aprender aqui é que a Bíblia nos revela que Deus trabalha por ciclos de 40 anos. Amém? Quem lembra quando eu ensinei sobre o ciclo Shemitah? E aí, nesse texto, a palavra de Deus diz que Davi reinou por 40 anos. Vamos aprender aqui algumas chaves espirituais do número 40 na Bíblia. Vai pegando aí. O número 40 na Bíblia simboliza o período da provação em que Deus testou o homem. Está pegando? O número 40 aparece 142 vezes nas Escrituras. No dilúvio, choveu 40 dias e 40 noites. Quem quiser ver, está lá em Gênesis 7, verso 4, 12 e 17. Vou pegar um dos textos que diz assim: porque passados 7 dias, olha o detalhe, passados 7 dias, né? Perfeição bíblica de novo, número 7 da perfeição bíblica. Farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Ou seja, eu vou destruir tudo. Amém? Amém. A duração da espionagem da terra prometida foi de 40 dias. Está em Números 13, 25, e eu vou ler um dos textos. Diz assim: e eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. O povo de Israel permaneceu peregrinando 40 anos no deserto. Está lá em Números 14, 34. Que diz assim: segundo o número dos dias em que espiastes essa terra,
40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos. Moisés passou 2 períodos de 40 dias em jejum na presença de Deus no monte. Está lá em Deuteronômio 9, de 9 a 18. Eu peguei um dos textos que diz assim: subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco, então fiquei no monte 40 dias e 40 noites, pão não comi e água não bebi. Amém? Vão prestando atenção nos detalhes da Bíblia. Isso aqui, para pregar, isso é só por revelação, porque o ser humano não iria entender isso aqui. Lembra que Jesus passou quantos dias? 40 dias e 40 noites. Olha aí, Moisés tinha feito isso antes. Pegou? A vida de Moisés foi dividida em 3 períodos de 40 anos. 40 anos ele ficou no Egito. Quer conferir? Está lá em Atos 7, 23. 40 anos ele ficou na terra de Midian, que muita gente acha que é no Egito, mas é na Arábia. Já expliquei isso aqui para vocês. Está lá em Atos 7, 29 a 30. E 40 anos ele ficou no deserto, Atos 7, 36. 3 ciclos de 40 anos na vida do grande servo Moisés. Amém? Muito bem. Elias permaneceu sem comer 40 dias. 1 Reis 19, verso 8, vai dizer assim: levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Observe que ele foi para o monte de Deus. Moisés estava no monte de Deus, Elias foi para o monte de Deus, Jesus estava no monte de Deus fazendo o seu jejum. Estão pegando aí a questão dos 40? Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, Mateus 4, verso 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Amém? O Salmo 40 tem grandes lições sobre esperar em Deus. Por isso, a grande mensagem dos 40 é esperar em Deus para saber como agir e como alcançar a vitória por meio da espera de Deus. Nós, seres humanos, gostamos de esperar? Não. Aqui a Bíblia está ensinando a você que todos os grandes homens vitoriosos da Bíblia souberam esperar o tempo de Deus. Ah, mas eu estou orando pelo meu marido, eu estou orando por isso, estou orando pela minha empresa. Você já esperou os 40? Você já entendeu o ciclo de Deus? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 40. Amém? Amém. Hoje eu quero que vocês peguem os códigos da Bíblia, os mantos da Bíblia. Aí, meus irmãos, aqui é a primeira grande revelação que Deus me deu nesse texto. Além dessas, Jesus tipifica Davi, ou Davi tipifica Jesus, e unifica os reinos. Olha a revelação do que aconteceria com Jesus antes de ele nascer. A Bíblia nos confirma de que Davi foi ungido rei sobre Israel aos 30 anos. Eu acabei de ler aí. Ou seja, oficialmente ele começa seu reinado sobre Judá e sobre Israel. Os 2 reinos, tem até uma imagem ali, passam para o governo de Davi. Ele é quem Deus escolheu para unificar os 2 reinos. Tá bom. O que eu recebi do Espírito Santo nisso?
Quando eu estava lendo isso, o Espírito Santo falou assim: você entendeu o que Jesus fez? Eu trouxe Jesus. Com a mesma idade, aos 30 anos, Jesus começa o seu ministério. E lembram que ele é chamado várias vezes: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lembra? Ele é reconhecido pelas pessoas como o filho de Davi. E aí ele começa o ministério dele aos 30 anos. E aos 33 anos, exatamente como aconteceu com o rei Davi, ele unifica os reinos, terra e céu. Lembra que ele está deitado, que ele está na cruz, a cabeça voltada para o céu, por isso que ele é o cabeça da igreja, e os pés voltados para a terra, porque terra, eu esmagarei a serpente sob os meus pés. Amém? E aí um braço dele está voltado para o oriente e o outro braço está voltado para o ocidente, porque quando ele voltar, a Bíblia diz que haverá um relâmpago e um sinal do oriente ao ocidente que marcará a volta dele para resgatar todos aqueles que estiverem nele. Amém? Amém? Vão pegando os mantos. O manto pega o manto, veste o manto. Deve ter aparecido ali a imagem. Conseguiu colocar para mim a imagem dos reinos, né? Vocês vão ver o reino de Israel em cima e o reino de Judá embaixo. Acho que está azul e amarelo. Então Deus levanta Davi para unificar os dois reinos. O reino de Judá, cuja sede era Hebrom, ainda que Jerusalém estivesse já pertencendo ao reino de Judá, ela não havia ainda sido conquistada definitivamente. Ela estava nas mãos dos jebuseus. Tem uma imagem, ela vai aparecer ali daqui a pouco. Aqui que começa mais uma revelação, por causa do texto. Eu quero que você preste muita atenção, porque talvez você está passando por essa situação, ou conhece alguém que está vivenciando uma situação parecida com essa. O inimigo, a primeira coisa que ele mina em você é o seu emocional. Pegaram aí? Vira para quem está do teu lado para não esquecer o que eu estou falando. O inimigo, a primeira coisa que ele faz é minar o seu emocional. Pegaram? Davi reinava em Hebrom, que era a capital de Judá. Está ali, ó. Agora apareceu, ó. Hebrom era a capital de Judá. Esse reino que está laranjinha ali. E ele subiu para conquistar Jerusalém, que está um pouquinho acima. Olha lá, escrito lá, está uma estrelinha onde está Jerusalém. Ainda que Jerusalém pertencesse ao reino de Judá, ela não estava conquistada, porque moravam lá os jebuseus. Por isso que essa cidade era chamada de Jebus, por causa dos jebuseus. Não chamava Jerusalém, chamava Jebus. Por isso quando Davi chega, ela é chamada de a cidade de Davi, a fortaleza, porque ela era uma fortaleza. Então veja bem, Hebrom era a capital de Judá, era próxima de Jerusalém. Se vocês olharem ali no mapinha, se estiver aparecendo, vocês vão ver que estão bem pertinho. Deus então ordena Davi para conquistar Jerusalém, chamada de Jebus, que era habitada pelos jebuseus. Ele reúne seu exército para conquistar Jebus. Mas os jebuseus que habitavam ali muitos e muitos anos atrás, tratam Davi com desdém, falando da seguinte forma: qual é, Davi? Nós estamos aqui na fortaleza de Jebus. Quem é você e seu exército, rapaz? Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos botar você para correr. Sabe quem vai botar você para correr? Cegos e coxos. Desdenharam de Davi. Quantas pessoas já desdenharam de você na vida? Dizendo: você não vai conseguir, você não é inteligente, você não tem a bênção de Deus, você não sabe fazer. Quantos já fizeram isso com você? Fizeram isso com o rei Davi.
O que nós aprendemos aqui? Que o inimigo ataca a sua mente primeiro. Pega isso em nome de Jesus, ele ataca a sua mente primeiro. Aí ele vai colocar na tua mente que você não é capaz. Eu me lembro que o meu pai falou assim: você tem certeza que você vai casar, meu filho? Você vai dar conta de casar com a Suzana? Você tem que tratar dela e tal, né? Ele me deu aquela desanimada. E eu falei: não, eu vou, porque nisso aí eu sempre fui firme, né? Vou, vai ser uma bênção. Quando eu fui conversar com a dona Priscila, eu falei para ela assim: ó, fica tranquilo que eu vou casar. E pronto, eu não voltei atrás. Marca aí. Então, o inimigo vai fazer sempre isso com você, que não vai dar certo, porque o objetivo do inimigo, e aqui eu estou falando do diabo mesmo, é minar o seu emocional primeiro. Foi isso que os jebuseus, representando os inimigos de Davi, fizeram com ele, para desanimar Davi e o seu exército. Que vocês podem vir aí que eu vou mandar coxa e cego para lutar com vocês. Porque eles viviam numa cidade alta, era uma fortaleza, né? Tinha poucos acessos, e eles julgavam que era a última bolacha do pacote, como vocês dizem aqui no sul. Era isso que estava acontecendo lá com Davi. O inimigo sabe a sua força. O inimigo sabia a força de Davi, porque eles conheciam Davi, que era aquele que tinha conquistado com Saul, conquistado guerras. Eles sabiam. Aí o que eles fazem primeiro? Eles tentam minar o grande guerreiro Davi, que eles conheciam pelas grandes vitórias desde o tempo de Saul. E ele lança na mente de Davi, através da mensagem que eles mandaram entregar para Davi, o seu exército, uma dúvida na cabeça de Davi. Não vem não, que não vai dar certo. Quantas vezes o inimigo não fez com você? Não abre essa empresa não, que vai dar errado. Não faz isso não, que vai dar errado. Não compra esse carro não, que vai dar certo. Quantas vezes o inimigo já não falou isso com você? Está lembrando aí? Você não é capaz. O inimigo então mandou dardos de dúvida e dardos de insegurança para Davi e o seu exército. Quantas vezes o inimigo já não mandou esses dardos para você? Você não vai conseguir. Você não é capaz. Deus não está com você. Estão pegando? Essa sempre foi e sempre será a arma que o inimigo vai sempre usar contra nós. O inimigo tentou fazer Davi pensar o que na verdade ele não era: covarde. O ataque que o inimigo fez sobre Davi foi para subestimar Davi em relação a si mesmo. O ataque primeiro do inimigo foi contra a mente de Davi. Você não é capaz. Você é fraco. Você é bebê chorão. Você só sabe reclamar. Você não acredita no Deus que você serve. Pegar? Será que isso já aconteceu com você alguma vez? Você nem... O inimigo sabe tanto, ele conhece tanto você e sabe que você tem ponto fraco, que ele ataca exatamente ali para dizer, para você duvidar do poder de Deus que tem na tua vida. Sim ou não? Sim. Ele fez com Davi, não vai fazer com você? Me dá das promessas? É. Ele vai atacar as promessas que Deus fez para você, e aí você vai desanimar, você não vai acreditar. Aí Deus fala com você assim: eu vou te dar uma empresa. Aí você não acredita. Não, sério, vai dar como? Eu não tenho condição, eu não tenho dinheiro. Aí o inimigo vai lá e mina você. Ele mina a tua mente. Aí você acredita na verdade do inimigo e não na verdade de Deus. Estão entendendo isso ou não? Quantos aqui já duvidaram daquilo que Deus entregou como promessa? E não deram
primeiro passo por medo. Fizeram como, o inimigo queria. Não vai não, porque você não vai conseguir. Não vai não, porque vai dar errado. Não vai não, porque não vai dar certo. Você não é capaz, você é fraco. Até um cego vai te derrubar. Até um coxo aleijado vai te derrubar. Você está entendendo ou não? Aleluia. O inimigo sempre foi e sempre será assim. Essa é a primeira arma que ele vai jogar contra você, é ir dentro da tua mente e tentar te derrubar. Foi assim no Éden com Eva. O que ele fez? O ataque que ele deu em Eva foi para gerar em Eva uma dúvida no coração dela. Olha, o conhecimento está lá, você não quer não? Gerou uma dúvida no coração de Eva. E ela caiu. Caiu porque o inimigo sabia onde era o ponto fraco e ele atacou exatamente no ponto fraco dela. Qual tem sido o ponto fraco que você tem deixado o inimigo derrubar as promessas de Deus na sua vida? Quem fala mais alto no teu coração, é Deus ou é o diabo? Você dá mais ouvido a quem? A promessa que Deus te fez? Ou você desanima na primeira vez que o diabo manda um dardo inflamado contra a sua alma, lá na sua mente? Qual que você acredita mais? O inimigo sempre ataca e vai atacar a sua mente para dizer que você não pode, de que você não é capaz, de que você é pequeno demais, e tantas outras dúvidas para tentar te parar, e algumas vezes ele vai te parar. A Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor procurando a quem tragar. E se você der a brecha, ele te traga. Traga os seus sonhos, traga as bênçãos, traga as promessas que Deus liberou para você. Porque ele sabe, ele ouviu a promessa, e ele vai atacar a promessa que Deus liberou para a tua vida. Ele, o inimigo, vai tentar te minar com a sua própria autodestruição. É você mesmo se destruindo, quando você mesmo não acredita em você mesmo. Por isso que a Bíblia diz assim: como é que Deus ensinou o amor? Amar o próximo como quem? Quem que você tem que amar primeiro? É a si mesmo. É por isso que o inimigo ataca primeiro você. Antes até de atacar a tua família, ele ataca você, ele ataca o seu interior, ele ataca o seu emocional, ele ataca a sua mente para destruir a tua mente, porque se ele destrói a tua mente, ele destrói a tua casa, ele destrói o teu negócio, ele destrói o teu casamento, ele destrói a tua amizade, ele destrói o resto. Vocês estão entendendo ou não? Já zombaram de você alguma vez? De mim eu não tenho nem mais conta quanto zombaram. Jerusalém fica no alto de uma montanha, até os dias atuais. E Davi partiu com seu exército, e das muralhas de Jebus ele recebeu a zombaria dos jebuseus. Esse povo era descendente de Noé e de Cão, um dos seus 3 filhos. Cão é aquele que foi amaldiçoado por Deus, que gerou a terra de Canaã, que recebeu essa maldição de Deus. Cão foi amaldiçoado, Canaã foi amaldiçoada. Jebuseus eram descendentes diretos desse povo amaldiçoado. Eles não estavam ali só no tempo de Davi, não. Eles estavam ali há anos e anos e anos, instalados naquela montanha.
E eles eram tão inteligentes que eles fizeram uma grande fortaleza naquela montanha. Fortaleza quase que impenetrável. E Jebus era uma dessas cidades fortificadas no monte chamado Monte Sião. Por isso que os profetas diziam: ó, Deus que vai restaurar Sião. Sião é a terra de Deus. É o lugar onde Jesus vai colocar a planta dos pés para reinar. Estão entendendo ou não? E era ali que esse povo fez uma das cidades mais fortificadas da época, por causa da água que tinha ali. Eles eram tão inteligentes que eles conseguiram captar a água, fazer canais. Por isso que ele fala ali em canal. Porque eles fizeram canais de água e eles tinham água em abundância na fortaleza, porque eles criaram um modelo para levar água até lá em cima e eles tinham água em abundância naquele lugar. Se você for a Jerusalém até nos dias atuais, vocês vão encontrar esses túneis lá e essa água lá até o dia de hoje. Quantos já zombaram de você quando souberam os seus planos? Aí eu vou abrir uma empresa. Quê? Abrir empresa? Tá doido? Você não tem nem onde cair morto? Eu vou abrir uma confecção. Que? Você não entende nada de confecção? Você vai abrir confecção? Você não é costureira. Quantas pessoas já duvidaram da sua capacidade? Imagine se Davi tivesse recuado e retornado para Hebrom. Vocês viram ele no mapa? Ele falou: ah, então tá, né? Vou voltar para trás. Aí Deus te dá uma promessa: ah, não acredito mais, né? Deus vai te respeitar, ué. Você não quer? Deus vai falar: ok, então tá bom. Te dei a promessa, mas você não quer, então ok, perfeito. Davi poderia ter feito isso. Recuado, né? Se tiver no mapa ali, ó. Ele estava lá em Hebrom, foi para Jerusalém. Chegava lá, o povo: oi, você não vale nada, Davi. Nós estamos aqui em cima, você não vai, você é um coitado. Aí ele: ah, então tá bom, né? Fazia igual o cachorrinho, né? Murchava, enfiava o rabinho entre as pernas e voltava lá para Hebrom. Tá dando para ver ali a diferença. É isso que Deus quer para a nossa vida quando Ele dá uma promessa? Não foi Deus que mandou ele ir para Jerusalém? Quem mandou ele ir para Jerusalém? Deus. Se Deus mandou, quem é o responsável por trazer a vitória na vida de Davi e na nossa, quando tem uma promessa de Deus? Fala aí! Solta para fora aí o que está agarrado nesse peito. É Deus, irmão. Quando Deus te dá uma promessa, pode ir, porque Ele vai fazer cumprir. Foi nessa fé que Davi foi. Era difícil? Era. A fortaleza era difícil? Era. Mas Davi creu, não é no poder do braço dele. Ele creu no poder de Deus. Ele creu no poderoso. Ele creu no Senhor que tinha o braço forte sobre a vida dele. Estão entendendo isso, irmãos, ou não? Deus. Se ele tivesse se acovardado e deixado essa frase do inimigo entrar na mente dele, ele tinha voltado para Hebrom. Quantas bênçãos você já deixou escapar por causa do inimigo que mandou seta para sua mente e você acreditou? E você duvidou até daquilo que Deus mandou você fazer. E você largou de fazer as coisas de Deus para ouvir as setas que voam de dia e de noite, que vieram de Satanás para a tua vida. Pega isso! Cuidado, irmãos e irmãs, para você não fixar na sua mente o que não é a vontade de Deus. Fixa na sua mente a vontade de Deus e não a sua vontade e nem a vontade do capeta. Não deixa o capeta se andar na tua
vida, não, meu irmão, minha irmã. Firma os teus passos no Senhor. Guarda o teu coração no Senhor. Creia no Senhor. O nosso Deus tem prazer em nos abençoar. Toma posse da bênção. Eu quero ler um texto que está em Efésios, capítulo 6, versos 17 até o 19, vai dizer assim: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ventou nas minhas costas aqui. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Mas o mais importante dessa palavra é: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito para discernir quando é Deus que está falando, para discernir o que Deus mandou você fazer, para discernir o que Deus mandou você prosperar, o que Deus mandou você colocar nas tuas mãos para Ele te entregar como bênção para a tua vida. Pega isso em nome de Jesus. Aleluia. Porque, irmãos e irmãs, a metanoia é que blinda a nossa mente em Deus. E hoje Deus quer que você fique blindado nele. Blinde a sua mente com o capacete da salvação. E para de ficar ouvindo o inimigo. Escute o Senhor. Ore a Ele. Efésios vai dizer que ore a Ele, clama a mim que eu te responderei, diz o Senhor. Para de clamar a homem, para de clamar àquele que não vai resolver nada na tua vida. A nossa mente pode moldar o nosso sucesso ou a nossa derrota. Pega aí. Fala com alguém do teu lado: a nossa mente pode moldar o nosso sucesso ou a nossa derrota. É a mente. Ela determina o nosso destino. Se você der lugar para ela, ela vai determinar o seu destino. Ela vai determinar a sua jornada. A forma como você se movimenta rumo ao propósito e influencia seus relacionamentos vai refletir na área comercial, na área pessoal, no seu casamento e no seu relacionamento em casa. Pelo amor de Deus, entendam isso. Por isso o apóstolo Paulo, depois que ele vai ao terceiro céu e volta para a terra, ele nos ensina um processo transformacional chamado metanoia em grego, que significa mudança de mente em português. E que tem um monte de gente pagando uma fortuna para coach para aprender o óbvio da palavra de Deus. Está óbvio da palavra. É só ler, é só entender e tomar posse. O grande problema é que a gente escuta a palavra, mas não toma posse da palavra. Você precisa tomar posse da bênção para você. Por isso que Abraão foi um homem com a geração que é incontável, porque ele falou: se tu uma bênção então me dá minha bênção. É por isso que Jacó também falou: então me dá minha bênção. Eu luto a noite inteira aqui com o Senhor, mas o Senhor não vai embora sem me dar a minha bênção. Meu Deus, sejam Jacós na vida de vocês. Não deixem de lutar pela bênção de Deus. Vira a noite lutando e diga para Deus: eu não vou sair, eu não vou parar de orar, eu não vou parar de clamar, eu não vou parar de suplicar, até que a minha bênção chegue. Louvado seja o nome de Jesus. Por isso que Paulo vai nos entregar aqui uma bênção. Ele disse assim em Romanos 12, verso 2. Esse texto você tinha que
colar ele lá na porta do seu guarda-roupa, para você não esquecer mais dele. Não se amoldem ao padrão do mundo. O mundo não tem nada a ver com você que aceitou Jesus. Coloca isso na sua cabeça, pelo amor de Deus. Hoje até a pastora me mostrava, a pastora Vanice me ouve falando exatamente o que eu estou falando aqui agora. Nós servimos a um reino. O reino de Deus tem outro padrão. O padrão do reino de Deus não é o padrão do mundo. Então você não queira servir ao padrão do mundo, porque isso vai contra a natureza de Deus. E aí Paulo, sabedor disso, vai dizer assim: não se amoldem ao padrão do mundo. E aí ele dá agora a receita. Deve estar ali. Mas transformem-se pela renovação da sua mente. Vai com essa cabeça dura sua aí e fala: Senhor, renova minha mente, que eu sou muito cabeça dura, Senhor. Está tudo aqui na palavra, mas eu continuo insistindo com a minha cabeça dura. A minha cabeça escuta o Satanás, mas não escuta o Senhor. A minha cabeça escuta um homem do lado que não é nem crente, mas não escuta, meu Deus. E aí ele vai dizer o que vai acontecer. Para que sejam capazes. Está tudo aí. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. Pegue em nome de Jesus. Joga seus livros de coach fora. Joga esse monte de livro que a gente fica comprando, que fica enchendo a nossa cabeça de bobagem. Pega uma Bíblia como essa, estampa isso na sua cara, e aí toda hora que você fraquejar, você olha para essa palavra e fala: eu tomo posse disso, porque isso é meu direito, é direito nosso. O Senhor já pagou alto preço por causa disso. Cuidado com o que você deixa entrar e moldar a sua mente. Davi não aceitou ser subestimado pelos jebuseus. Hoje, como Davi, diga para o mundo espiritual assim. Diga, repita comigo: não me subestime. Não me subestime. Jesus está comigo. Jesus está comigo. E Ele é quem renova a minha mente a cada manhã. Porque enquanto você está dormindo, Deus está cuidando de você. Amém? Amém? Determine a sua bênção hoje, em nome de Jesus. E conquiste, como Davi conquistou Jerusalém, e consolide a unção de Deus sobre a tua vida. Deus se move, sabe como? Com quem se move adiante com coragem e determinação. É por isso que lá na palavra está escrito assim: eis que eu coloco em vós um espírito de ousadia. Mas nós não somos ousados. Eu não vou falar de Jesus para aquela pessoa que talvez ele não quer. Você é covarde. Essa que é a verdade, você é um covarde. Porque se você tem o Espírito Santo de Deus, você tem o Espírito de ousadia, você tem que ir lá e pregar, porque Jesus ia lá e pregava. Ele não obrigava ninguém a ir para a igreja, não obrigava ninguém a ir atrás dele, mas ele ia lá e pregava a palavra e ia embora. A palavra ficava lá, porque quando há uma bênção de Deus para aquela vida, ele vai procurar Jesus, porque ele vai sentir sede de Deus e ele vai atrás de Deus. Então o seu papel é pregar a palavra, sem ficar esperando nada em troca. Quantas pessoas já passaram na sua vida e você não falou de Cristo para ela? Hoje o Leandro falou assim: pastor, o senhor foi lá no bar atrás de uma vida? Fui! Essa semana eu fui porque tinha uma vida que já foi dessa igreja, que está afastada, e eu fui lá como pastor e falei:
Meu filho, Deus está te esperando. Eu fiz a minha parte, o resto é com Jesus. Mas Deus está lá de cima olhando para mim. O meu servo foi lá, ele largou tudo, ele saiu da casa dele, ele foi lá para levar a mensagem de Cristo para aquela vida. Quem vai convencer ele do pecado e do juízo é o Espírito Santo, não sou eu. Mas eu preciso ser uma lança, uma flecha na mão de Deus para levar a palavra e levar o que eu tenho dentro de mim, que é o Jesus que eu sirvo. Não se envergonhe do Evangelho. Deus se move com quem se move adiante com coragem e determinação. Amém? Amém. Eu quero te convidar agora para um tempo de oração. Ore a Deus. E aí eu quero convidar os diáconos que vão ficar comigo aqui. Quem vai trabalhar comigo aqui? João Pedro, me arranja meu uniforme. E nós vamos fazer um ato profético. Nós vamos ungir a tua mão e você bota essa mão ungida na tua cabeça nessa noite. Se você